Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Espírito de amor, doce hóspede da alma, doce hóspede da alma, Espírito de força, Espírito de força, Espírito consolador, Espírito consolador, autor de todo bem, autor de todo bem, que cura o que está doente, que cura o que está doente, brisa no verão ardente, brisa no verão ardente. Queremos te louvar, queremos te louvar, Espírito de amor, Espírito de amor, doce hóspede da doce alma, hóspede da alma, Espírito de força, Espírito de força, Espírito consolador, Espírito consolador, autor de todo bem, autor de todo bem, que cura o que está doente, que cura o que está doente, brisa no verão ardente, brisa no verão ardente. Queremos te louvar, queremos te louvar e ver jorrar do nosso interior rios de água viva, rios de água viva. Ó Espírito de santidade, ó Espírito de santidade, age com poder neste lugar. Pega seus braços, Canção Nova, canta isso. Eu sei, há uma unção de Deus aqui, há uma unção de Deus nesse lugar, e essa unção nos leva ao profundo amor, nos leva a transbordar, nos leva a transbordar. Há uma unção de Deus aqui, há uma unção de Deus, há uma unção de Deus neste lugar, e essa unção nos leva ao profundo amor, nos leva a transbordar, nos leva, quero ouvir você. Há uma unção, há uma unção de Deus, Deus nesse lugar, e essa unção nos leva ao profundo amor. Quero ouvir você, você vai aprender. Há uma unção, há uma unção de Deus neste lugar, e essa unção nos leva ao profundo amor, nos leva a transbordar, nos leva a mais uma vez. Há uma unção, há uma unção de Deus neste lugar, e essa unção nos leva ao profundo amor, nos leva a transbordar. Todos juntos, há uma unção de Deus aqui, há uma unção de Deus nesse lugar, e essa unção nos leva ao profundo amor, nos leva a transbordar, nos leva a transbordar. Mais uma vez, há uma unção de Deus aqui, há uma unção de Deus nesse lugar, e essa unção nos leva ao profundo amor, nos leva a transbordar, nos leva a transbordar. Quero ouvir. Há uma unção, há uma, e essa unção nos leva ao profundo amor. Erga seus braços, quero ouvir você. Há uma unção, e esta unção nos leva ao profundo amor, nos leva a transbordar. Há uma unção de Deus aqui, há uma unção de Deus neste lugar, essa unção nos leva ao profundo, nos leva a transbordar. nos leva a transbordar. Há uma unção de Deus aqui, há uma unção de Deus neste lugar, e essa unção nos leva ao profundo amor, nos leva. a transbordar. Estenda suas mãos aqui à frente. Juntos a cruz sagrada Seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Antes de você sentar, repita comigo: Cristo comigo, Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim,
Cristo sobre mim. Cristo à minha direita. Cristo à minha direita. Cristo à minha esquerda. Cristo à minha esquerda. Cristo quando durmo. Cristo quando durmo. Cristo quando descanso. Cristo quando descanso. Cristo quando me levanto. Cristo quando me levanto. Cristo no coração de todo homem que pensa em mim. Cristo no coração de todo homem que pensa em mim. Cristo na boca de quem fala de mim. Cristo na boca de quem fala de mim. Cristo em todos os olhos que me veem. Cristo em todos os olhos que me veem. Cristo em todo o ouvido que me ouve. Cristo em todo o ouvido que me ouve. Hoje me levanto. Hoje me levanto. Com poderosa força. Com poderosa força. E invoco a Santíssima Trindade. Invoco a Santíssima Trindade. Com fé. Com fé. Professando A unidade do Criador. A unidade do Criador. E da criatura. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Podemos nos sentar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai se sentando. Primeiramente eu quero render graças a Deus por tudo que Ele está falando, por tudo que Ele está fazendo. Quando o Ironi começava a pregação, o que o Senhor colocava no meu coração, e eu quero dizer isso para você, Ironi, para toda a Canção Nova: durante este final de semana, nós não podemos fugir, nós não podemos mudar. O nosso assunto neste final de semana vai ser este: a cruz não é sinal de derrota, a cruz é sinal de vitória. Aplauda essa certeza. Eu convido você a olhar para essa cruz e você vai repetir comigo isso: a cruz não é sinal de derrota. Eu não ouvi. A cruz não é sinal de derrota. A cruz é sinal de vitória. A cruz não é a minha derrota. A cruz é a minha vitória. É a vitória da minha família. É a vitória de todo o Brasil. Pode aplaudir essa certeza. O acampamento Livrai-nos do Mal 2018, nós queremos trabalhar isso e exercitar essa certeza. Pega comigo a palavra de Deus que está em Marcos, no capítulo 8, Marcos capítulo 8, versículo 34, seguintes. Uma frase que o Padre Bruno ama muito: Bíblia na mão, cristão com unção. Bíblia na gaveta, palma para o capeta. Cristão tem que ter Bíblia na mão, amém? Quem tem a Sagrada Escritura, levante a Bíblia aí para eu ver. Olha que lindo. Quem não tem vai aplaudir. Aplauda quem não tem. Levanta a Bíblia. O padre não está dando carão não, viu? Não estou dando cascudo em ninguém não. É só para a gente alertar. Bíblia na mão, cristão com... cristão. A unção de Deus está nesse lugar pela palavra proclamada. E a palavra proclamada diz, Marcos capítulo 8, versículo 34. Chamou então a multidão juntamente com os discípulos e disse-lhes: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. De fato, que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se perder a própria vida? E que poderia alguém dar em troca da própria vida? Se
alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras diante desta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus santos e anjos. Palavra da salvação. Pode aplaudir a palavra do Senhor. Amados, a palavra diz: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz. Não é palavra nova para ninguém. Somos conhecedores, sabedores dessa palavra. Mas é preciso que eu e você faça entender cada vez mais e assuma dentro do nosso coração que esta cruz que nós precisamos assumir todos os dias não é castigo. A cruz é salvação. Qual é a frase que o padre pediu para você proclamar? A cruz não é sinal de derrota. É sinal de quê? É de vitória. Quando o Senhor me dava esse momento, quando o Senhor colocava no meu coração esse CD oracional que nós fizemos em oração, fruto de 7 anos de uma missão bem vivida, graças a Deus, lá no Mato Grosso, pedindo a intercessão de São Bento, o Senhor já me dava isso. Levar a cruz para o cristão não é castigo. Levar a cruz é uma coisa, castigo é outra coisa. Nós temos que entender isso. O Senhor colocava isso no meu coração. Geralmente se consideram iguais a ideia de cruz e castigo. E eu digo nesta manhã: cruz é cruz, castigo é castigo. Cruz não é castigo. Amém? Amém? A cruz nunca será castigo. A cruz é libertação. É por isso que nós temos que ser apaixonados, amantes. Eu já falei várias vezes e repito: eu uso a cruz na mão para lembrar todos os momentos que foi por mim que Jesus morreu. Por mim Ele deu a vida. Por mim Ele ressuscitou. E na cruz Ele venceu a morte. Com a morte Ele venceu a morte e nos deu vida, nos deu salvação, não derrota. Aos olhos humanos podemos contemplar uma grande derrota. A cruz é salvação. A cruz é sinal de milagres. Nós sabemos, somos conhecedores de tudo que o Senhor viveu na cruz. Lá em Jerusalém, no CD o Tiago fala bem isso, quando Santa Helena, a mãe de Constantino, teve toda a força evangelizadora. Toda vez que eu vou à Terra Santa, eu louvo a Deus pela vida de Santa Helena, de São Francisco de Assis. Vamos aplaudir os santos da nossa igreja. Santa Helena e São Francisco, que foram grandes responsáveis pelos lugares santos que nós temos, que foram guardados, reservados. E diz a história da igreja que Santa Helena ficou sabendo que a cruz de Cristo estava em um determinado lugar, onde eram jogadas várias cruzes, porque nós somos sabedores que muitas pessoas morriam numa cruz. Era uma maneira de crucificar pessoas que eram condenadas. E quando tiravam o corpo da pessoa da cruz, jogavam no meio de várias outras. E ali estava a cruz de Cristo. Mas como saber qual era a cruz de Cristo? Santa Helena mandou colocar várias cruzes, vários pedaços de madeira, e começou a trazer doentes, pessoas doentes, enfermas, e colocavam as pessoas naquela madeira.
E em uma determinada madeira, todos aqueles que chegavam perto, que eram tocadas, as pessoas eram curadas, milagres aconteceram. E ali a igreja viu, e ali a igreja assumiu a cruz de Cristo. Essa cruz, ela está em Jerusalém. Esse pedaço, na festa da exaltação da Santa Cruz, ela passa em todos os lugares. A cruz de Cristo gera milagres. Por isso que eu, Padre Bruno, e você, não podemos fugir da cruz. Não podemos negar a cruz. O Ironi falou algo muito forte. Nós não precisamos pedir. Eu lembro que uma vez uma irmã da comunidade falou para mim assim, Ironi: ah, padre, eu peço cruz na minha vida. Eu disse: minha filha, você é louca, você é masoquista, porque cruz não se pede, cruz não se rejeita, é diferente. A cruz não pode ser pedida. Ah, eu quero cruz. Não, eu não quero. Mas se ela aparece, é porque é sinal de milagres, de libertações. E eu tenho que entender cada vez mais isso. Nós precisamos entender que a cruz é cruz e castigo é castigo. Eu escrevia isso. Nós temos que entender isso. Quando confundimos cruz e Cristo, cruz e castigo, nós perdemos a graça. Nós ficamos só com os sofrimentos e esquecemos que o que a palavra diz, os sofrimentos presentes não se compara à glória eterna. Toda a dificuldade que nós passamos um dia vai passar. Amém? Sim ou não? Então, quando chegar a cruz, e diz a palavra: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí é o tomar a cruz de cada dia. Todo dia baixa o seu cuidado, todo dia basta a sua preocupação, todo dia basta a vida de oração. Quando nós cantávamos, há uma unção de Deus aqui. Essa unção está pautada na cruz. Essa unção está alicerçada naquele cristão que vive a autenticidade, que a cruz gera luz. A cruz não gera escuridão, a cruz gera libertação. E nós temos que assumir todos os dias. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil. Eu lembro quando eu comecei as missas votivas a São Bento, lá em Mato Grosso, em Cuiabá. Quantas vezes o meu corpo doía nas celebrações, porque nós vivemos combates diários. Proclamar que a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia, é mais do que uma oração, amados. É mais do que uma oração, é vida, é entender. E eu tenho falado muito isso aqui na Canção Nova, tenho proclamado muito isso, que o que está lá escrito em Efésios 6 não é palavra solta ao vento. O inimigo de Deus, como dizia o nosso saudoso Padre Léo, o chifronildo está solto, tentando acabar com a nossa vida, tentando acabar com a nossa família, tentando acabar com a nossa crença. A pior coisa que tem é um cristão que esfriou-se na fé. Para ele tudo é normal, tudo está normal, e aí vai entrando na normalidade das coisas do mundo, e quando menos espera está tomado de uma frieza espiritual. A cruz gera em nós, a cruz precisa gerar em nós um desejo de céu, de entender que os sofrimentos fazem parte e que eu preciso todo dia dar ao sim de cada dia. A semana passada nós estávamos aqui vivendo os 20 anos do PHN, uma bênção de Deus. Quando eu vivo o PHN, digo por hoje não, eu digo por hoje não vou pecar, mas eu digo por hoje sim
por hoje eu vou assumir a cruz de cada dia, por hoje eu vou ser de Deus, por hoje eu vou fazer a diferença. Como eu tenho pedido isso? O acampamento Livrai-nos do Mal, nessa ótica de esperança, quer fazer com que eu e você saia daqui cada vez mais assumindo com alegria. O Padre Bruno falou: se pede cruz, sim ou não? Quem quer cruz aqui, levante a mão. Ninguém quer. Alguém quer? Eu não quero, Deus me defenda. Mas cruz não se pede. O que foi que o Padre Bruno falou? Cruz não se rejeita. E como não rejeitar a cruz? Sendo fiel à palavra, sabendo viver a cada dia a palavra do Senhor, assumindo, se determinando na palavra de Deus. A cruz não pode ser imposta. O Senhor falou: quem quiser, ou seja, na liberdade eu assumo. O Senhor não impôs a cruz para nós. O próprio Cristo, Ele foi fidedigno e Ele assumiu. Eu assumo. Ele se entregou. A cruz não pode ser imposta para nós. O Senhor deixou claro o que nós acabamos de escutar: quem quiser. Agora, uma vez que eu assumo e quero, uma vez que eu digo: eis-me aqui, se prepare para o combate, se prepare para os ataques, se prepare para as difamações, se prepare para as injustiças, se prepare para os sofrimentos, mas se prepare para o céu, porque o céu é o nosso lugar. Na cruz de Cristo nós temos a ponte de vida para chegarmos ao céu. Mas até chegar ao céu, a luta é do dia a dia, é diária. Todo dia basta o seu cuidado. Quando eu rezava essa palavra, que está em Marcos, soltava aos meus olhos isso: renuncie a si mesmo. Renunciar. Num tempo que nós vivemos, quando nós falamos de renunciar, como é difícil nós renunciarmos às coisas. Eu lembro no dia do meu envio para a Canção Nova, no dia 2 de janeiro de 2002, a minha mãe está aqui comigo, ela sabe muito bem disso. No dia que eu saí de casa, meu pai e a minha mãe estavam comigo, as malas prontas. Eles tinham recém comprado um apartamento, e eu não cheguei a morar muito tempo nesse apartamento. Eu fui para a varanda, e eu comecei a chorar, e eu chorei muito na varanda daquele apartamento. E eu lembro que meu pai chegou para mim e disse: por que você está chorando? Você quer desistir? Você quer ficar em casa? E eu disse para ele: não, o meu choro não é de tristeza. O meu choro é de estar fazendo e quero fazer a vontade de Deus. Saí daquele apartamento, fui para o aeroporto com os meus pais. Cheguei no aeroporto e estava lotado de familiares, amigos, muita gente. Nunca esqueço essa cena. No momento que eu fui para entrar no avião, desci uma ladeira para pegar o avião, lá do próprio aeroporto, estava eu e um outro irmão, que veio comigo para a Canção Nova, mas não ficou. E no momento que nós estávamos descendo, eu disse para ele: não olha para trás, olha para frente. Eu fui chorando. Eu chorei da hora que saí do portão até entrar no avião. Eu lembro que quando eu entrei, e esse meu amigo várias vezes olhou para trás e deu tchauzinho. Aí só estava beijo. E olha para frente, Júnior, não olha para trás. Atrás de mim estava meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus avós, que eu tanto amo, a minha família grande, meus amigos. Lembro quando eu entrei naquele avião, por providência minha cadeira era na janela. Eu já entrei com a mão assim, já fui assim, ó, pá, para eu não olhar. O coração estava doendo, lágrimas rolaram muitas.
renunciar. Renúncia diária. Quais são as renúncias que você tem feito? É preciso renunciar a si mesmo e tomar a cruz de cada dia e entender que tudo que nós estamos vivendo vai passar. Jesus está voltando. Os tempos presentes estão mostrando isso. Quando Ironi dizia: a conversão é agora, não é na próxima pregação. Esse é o momento favorável. Por isso que eu e você somos convidados a decidir. E é decisão a cada segundo. Porque Satanás bate a nossa porta 24 horas nos tentando. Vocês que olham o Padre Bruno sorrindo, gordinho feliz, né? Toda hora tirando selfie para um lado, selfie para o outro. Quem acompanha o Padre Bruno no Instagram ali, ó, Padre Bruno CN, acha que é tudo mil maravilhas. Entra no meu coração um pouquinho. Vai ver as minhas batalhas. Mas eu aprendi com um homem chamado Padre Jonas Abib, que os problemas são meus e o sorriso é do irmão. Aplauda esse homem de Deus. Pode aplaudir Padre Jonas, nosso Monsenhor. E o Padre ensina isso: quantos sofrimentos, quantas lutas, quantas batalhas. Mas a cruz de cada dia não é castigo, é sinal de milagre. A cruz não é e nunca será derrota, é vitória. Mas é preciso decisão diária. É preciso esvaziar-se de si mesmo 24 horas do dia. O cansaço bate à nossa porta? Bate. Quem nunca pensou em desistir aqui? Eu falei isso na televisão, inclusive. Um padre amigo meu disse assim: como é que você fala isso na televisão? Eu disse: por quê? O que as pessoas não vão pensar? Um padre falando isso? Eu disse: eu sou gente. E o que foi que eu falei na televisão? Chegou em minhas mãos o meu novo livro, Lutar Sempre, Desistir Jamais. E quando o livro chegou na minha mão, Ironi, a vontade humana que eu tive, Padre Bruno, que eu tive, era falar: meu Deus do céu, eu vou guardar esse livro. Por quê? Eu tenho que viver plenamente, lutar sempre, desistir. A minha vontade é que ele não fosse, que não saísse. Eu sei o que eu passei nesses meus 10 anos e 7 meses de padre. Quantas vezes a batalha, o cansaço. Mas eu entendo, e eu busco entender isso. A eficácia que Deus age, aquilo que o Padre Bruno vive, é vida. Se eu estou bem, todo mundo sabe. Se eu não estou, todo mundo sabe. Se eu tenho tempo para tirar selfie, dar beijinho, eu tenho. Se eu não tenho, eu já falo: sai do meio que eu estou atrasado. Eu sou assim. Mas o lutar sempre, desistir jamais, faz parte da nossa vida. E eu tenho que ver intensamente o sim de cada dia. A cruz sagrada seja minha luz. E como nós precisamos de luz. Como nós precisamos da luz divina. Quando o Tiago cantava essa canção Há uma unção, o Senhor colocava isso no meu coração. Se nós não formos, Tiago, meus irmãos, se nós não formos, Ironi, cheios do Espírito Santo, nós não vamos entender a cruz como vitória. Nós vamos achar que a cruz é castigo. E eu profetizo na sua vida que essa palavra não vai mais te incomodar. A cruz não é tristeza, é alegria. A cruz não é castigo, é salvação. Isso não vai te atormentar mais. Não tenha medo de assumir a cruz de cada dia. Não rejeite. Renuncie a si mesmo e assuma. Eu lembro de uma frase que o Senhor me deu há um bom tempo atrás: quem não assume, some. Quem não assume, some. Repita comigo: quem não assume. Quem não assume. Não, quem não assume. Quem não assume. Quem não assume,
some. Se a gente não assumir, a gente some. Nós temos que assumir quem somos. Somos seguidores de Cristo. Somos seguidores da cruz. Pelo amor de Deus, na sua casa não pode deixar de ter um crucifixo. Não pode. É sinal para nós. Pelo amor de Deus. Ontem mesmo uma pessoa: padre, eu gosto da cruz, mas olha, eu não gosto de ver Jesus crucificado. Eu tenho uma cruz lá em casa, mas não tem Jesus. Aí eu disse: então você não é um cristão católico praticante. Porque nós temos que olhar para o Cristo assim, crucificado. Sabe para quê? Para a gente criar vergonha na cara e mudar de vida. Para que a gente mude de vida. E essa mudança tem que ser diária. Por isso a renúncia de cada dia, a luta, a perseverança, a insistência, o combate, que tantas vezes quer nos fazer esmorecer. Eu rezando essa palavra, o Senhor me colocava isso aqui. Para nós que acreditamos, o castigo não é voluntário, exceto no sentido de que está resolvido quando a gente resolve fazer a vontade de Deus. O castigo é uma coisa, a cruz é outra. A cruz nunca vem sem ser solicitada. A vara sempre vem assim. A vara de Deus, porque Deus é justo, viu? A gente está vendo uma prática aí: ah, Deus é bom, Deus é maravilhoso, e eu quero fazer o que quiser. Não, porque Deus me ama. Sim, Deus é amor, Deus é fiel, mas Deus é justo. E tem muita gente aproveitando da justiça de Deus, do amor de Deus, e esquece da justiça. A pergunta que eu faço: se Jesus voltasse agora, você estava preparado? Eu não estou, pelo amor de Deus, não volta agora não, Jesus. Me dá mais uma semana para mudar de vida. E nós não podemos deixar uma semana. Eu estou dizendo que hoje eu não estou preparado. E nós precisamos correr atrás. Sim, me confessei ontem, rezei, mas a palavra de Deus fala que a gente peca 7 vezes no dia, no mínimo. A nossa vida é tomada. Daí a busca diária de santidade, da santificação. O que eu mais peço nesse acampamento Livrai-nos do Mal 2018 é que crie em nós homens e mulheres de têmpera, de força e de fé. Homens e mulheres que não vão esmorecer diante dos sofrimentos. Homens e mulheres que vão combater e vão acreditar que Deus tem o melhor, e que o que está acontecendo com você é para a sua santificação. Ontem na missa eu falava isso: não pense que a sua esposa ou seu marido é a cruz que Deus te deu. Não, nós não somos cruz para ninguém. Cada um tem uma cruz devida. Não olhe para a minha, e eu não estou falando nessa, eu não olho para a sua, mas é preciso que cada um assuma verdadeiramente, com muita caridade e amor. Olhe para quem está do seu lado e fale assim: a cruz é sinal de vitória, não é sua derrota. Fala para ela assim: mesmo sofrendo, não rejeite a cruz. Aí eu posso perguntar para você: o que é a cruz então para o cristão? Obviamente não é e nunca será uma peça de madeira. Não é aquela peça que os romanos usavam para executar sentenças. Não, a cruz é o sofrimento que o cristão padece em consequência. É consequência de quê? Do fato de seguir a Cristo com perfeita obediência. Quem vive na obediência, Deus age na providência. Mas quem vive na obediência tem que entender que a cruz se fará presente. A cruz é consequência. Ah, então padre, então esse negócio de ser obediente, Irone, não é muito bom não.
Você pode até ser desobediente e viver muito bem este tempo, mas o que te espera é o fogo do inferno. Sangue de Jesus tem poder, em nome de Jesus. Para nenhum de nós isso. Fala assim: eu renuncio. Eu quero é o céu. Quem quer ir para o céu aqui, diga eu. Seja obediente. E se você for obediente, a consequência é cruz. Não tem outra. Eu escrevia isso. Cristo escolheu a cruz ao escolher o caminho que leva a Ele. E assim é com cada um de nós. No caminho da obediência, ergue-se a cruz. E tomamos a cruz quando entramos neste caminho. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Diz Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então neste caminho o que é que eu vou encontrar? O que é que eu vou encontrar? A cruz. Só que ela vai me levar para onde? Para onde? Para o céu. A cruz me leva para o céu. Por isso que a cruz não é derrota. A cruz sempre será vitória. E é isso que eu quero proclamar. Como a cruz se ergue no caminho da obediência, assim um castigo se acha no caminho da desobediência. Amados, se nós não assumirmos a cruz de cada dia, se nós não renunciarmos a cada dia e tomar a nossa cruz, se não formos obedientes, a desobediência nos levará a queimar no fogo do inferno. E eu não estou brincando entre céu e inferno. Existe. A palavra de Deus se cumprirá. O Senhor voltará e separar o joio do trigo. Você é joio ou você é trigo? Pergunta a pessoa que está do seu lado: você é joio ou trigo? E o que é que essa pessoa respondeu em nome de Jesus? Quem é trigo aqui, levanta a mão e diga: eu sou trigo. Está muito fraco. Quem diz que fala assim: eu sou trigo. Graças a Deus não tem joio no nosso meio. Graças a Deus. No dia do juízo, não do fim do mundo, mas no fim dos tempos, o Senhor voltará e Ele vai separar o joio do trigo. E nós somos trigo do Senhor. Nós não podemos. O joio tem tentado entrar na nossa vida quando nós rejeitamos, quando deixamos as blasfêmias, quando nós deixamos ser sufocados pelo joio. E aí a gente vai rejeitando, porque a gente quer vida boa, a gente quer só a brisa leve e suave. É tão bom quando a gente canta a música do Espírito Santo assim, né? Brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Aí chega, é tão lindo, é tão simples, tão simples. Quero ouvir. Brisa leve, tão suave. É bom demais. Chega, a gente dorme. Santo de... Mas quando a gente pede o fogo do Espírito, quando a gente suplica o Espírito que queima, é o que nós precisamos diariamente. Sabe por quê? Porque nós temos uma tendência muito grande. Nós, eu e você, fruto do pecado original, nós entregamos muito fácil os nossos pontos. Nós desistimos, nós nos entregamos muito fácil ao joio. E quando menos espera, o joio já tomou conta do trigo. E aí já não renunciamos mais, já não assumimos a cruz de cada dia. Ei, é cada dia, é toda hora, é todo minuto. Eu já falei 1000 vezes na canção nova. Eu já falei 1000 vezes e não vou deixar de repetir. Quando a minha vida está tudo muito tranquilo, eu já fico desconfiado. Eu já ando assim, opa,
Epa, tem alguma coisa que vai acontecer. Porque faz parte. Ô padre, mas o senhor está dizendo que é toda hora uma luta? Não sou eu, é a palavra de Deus. Quando diz que no mundo havereis de ter tribula, mas eu estou te ensinando aquilo que eu vivo. Como é que eu vivo? Vou driblando, e vou levando, e vou sorrindo, e está aqui Satanás, vamos para um lado, vamos para o outro, e vamos embora. Não podemos reparar. Eu não sei se eu já falei, pode aplaudir, à vontade de Deus. Eu vi uma pessoa aí, eu não sei se eu já falei isso, mas eu me lembro que uma pessoa me perguntou uma vez em Cuiabá, perguntou assim: ô padre, o senhor quando está pregando, o senhor vai para um lado, vai para o outro, é igual a ironia, vocês parecem que estão com fogo no negócio. Mas sabe qual foi a experiência que eu vivi? Uma vez eu estava pregando, e eu pedi ao Senhor que me concedesse uma visão espiritual, e eu comecei a visualizar flechas sendo lançadas sobre a minha vida, flechas diversas. E ali no rincão eu pedi a graça do Senhor de saber conduzir a oração, ministrar a palavra e combater todas as flechas de Satanás. Aí eu começo a pregar assim, ó: ah, vai para cá, tá, e o bicho vem para cá, eu vou para lá, mas não vou parar, nós não podemos, temos que fazer, temos que acontecer, porque cada vez mais nós estamos vendo que os tempos estão exigentes. Quando falamos de cruz, o inferno treme. Você acha que muito mais pessoas não gostariam de estar aqui conosco? Você acha que esse é mais um acampamento? Não, o inferno está tremendo, sabe por quê? Porque nós estamos proclamando que a cruz não é derrota, ele foi derrotado. Pise agora na cabeça de Satanás, em nome de Jesus, pise, dê um pisão, não é para alisar não, é para pisar. O inferno treme porque nós estamos proclamando que a cruz não é sinal de derrota. A cruz é sinal de quê? É sinal de quê? Aplauda a vitória do Senhor. Pode aplaudir. Pode aplaudir mais forte. Deus jamais castiga um filho perfeitamente obediente. Considere isso. Deus jamais castiga um filho desobediente. Obediente. É que eu vou falar da minha mãe, eu me lembrei da desobediência. Os nossos pais nos castigam. Um dia desse eu falei da senhora numa pregação. Levanta aí a mão, minha mãe, fica de pé aí. Vamos aplaudir essa mulher de Deus, é minha mãe, viu? Por isso que eu sou bonito. E eu falei lá da goiabeira, do pé de goiabeira. Lá em casa tinha um pé de goiabeira. Ó, minha mãe está aí para não deixar eu mentir. Dava umas goiabas de quase 400 gramas. Não é mentira não. Não era uma goiaba branca desse tamanho, Ironi. Era de Itu não, era lá de João Pessoa, na Paraíba. E aí eu falava numa pregação que eu cheguei um dia, meu pai tinha podado essa goiabeira. E eu falei, mas meu Deus, uma goiabeira que dava tantas frutas. E de repente meu pai podou, e quando houve a podação e voltou a crescer, os frutos voltaram a ser maiores, melhores. Ela ficou mais frutífera, mais verde. E ali o Senhor já estava falando que as podações fazem parte da vida. E aí o evangelho de ontem nós escutamos sobre o produzir frutos. Mas essa goiabeira também não só nos dava goiaba, ela tinha um cipó. E minha mãe adorava o cipó da goiabeira. Ela parecia zorro quando ela pegava. Eu nunca fui treloso muito não, era pouquinho. Meu irmão Adailton, ô bichinho abençoado. Mas minha mãe, quando a gente era desobediente, ela não tinha, meu amigo, pegava aquele cipózinho de goiabeira, chega, parecia o zorro. Zium, zium, zium. O bicho afinava, parecia um maestro. Os nossos pais, quando nós somos desobedientes, nos castigam.
E merece, viu? Sabe o que está faltando em muita gente hoje? É palma na bunda, chinelada. Aprender a respeitar, a ser de Deus. Tem muita coisa hoje que não pode tocar, porque não sei o que da infância. Está um bando de vagabundo. Faz parte, educação. Mas eu vou dizer, quem está dizendo isso é o Padre Bruno, viu? Pelo amor de Deus. Deus jamais castiga um filho perfeitamente obediente. Quem vive na obediência, Deus age na providência. E a nossa obediência é viver a palavra, é assumir a cruz de cada dia, é entender que o Senhor se faz presente até nos sofrimentos. Nunca esqueço desta frase que a Luzia Santiago, a minha mãe espiritual, me ensinou. Vamos aplaudir Luzia Santiago. Lu, eu te amo, Deus te abençoe. Em uma das minhas determinadas lutas, a Luzia olhou para mim e falou assim: bem, a Luzia fala bem, né, Tiago? Bem, vou ensinar uma frase para você. Tudo o que nos acontece favorece se a gente não se aborrece e agradece. Quase que eu dizia, hashtag quero ver na vida. Mas é verdade. Tudo que nos acontece favorece se a gente não se aborrece e agradece. Ou seja, o que nós estamos passando tem um propósito maior, porque a cruz não é derrota, a cruz é vitória. A cruz não é castigo, a cruz é bênção, a cruz é milagre. Então tudo que nos acontece favorece se a gente não se aborrece e agradece, se a gente louva. Sabia que o louvor, sabia que a gratidão gera milagres? Quem quer milagre na sua vida, diga eu. Louve mais a Deus, mesmo com a cruz de cada dia. Louve ao Senhor, na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença. Louve ao Senhor em tudo que você está vivendo e creia que Ele tudo pode e Ele tudo faz. Se Ele não fez, é porque ainda não é a hora. Por isso lutar sempre, desistir jamais. E eu sei que aqui no nosso meio não tem nenhum frouxo. Aqui tem homem e mulher de Deus que quer vitória, que quer bênção e vai conseguir em nome de Jesus, pela obediência, pela perseverança, pela fidelidade. Pode aplaudir, é para você isso. Mas eu não estou dizendo que será fácil. Eu não estou dizendo que não terá problemas. Como eu já disse uma vez e repito, pode até aumentar. Ave Maria, Padre, não aumente mais nada em nome de Jesus. Mas eu volto a dizer, a cruz, e eu repito isso, a cruz, no caminho da obediência, ergue-se a cruz. E tomamos a cruz quando entramos no caminho do seguimento. Quem quiser é livre. Vi após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas o mais lindo é isso, porque quem quiser perder, vai ganhar. A matemática de Deus, a lógica do Senhor é diferente do mundo. Quem quiser perder, vai ganhar. O que nós estamos perdendo nesse... Eu tinha tudo, mas eu não tinha a plenitude do tudo. Fui formado, criado numa família católica, missa dominical, educação de casa, fiz a minha primeira comunhão, a minha crisma, tudo perfeito, mas eu não tinha a plenitude do tudo. E como é bom você se lançar no tudo em Deus,
se despojar de tudo. Quando eu vim para a Canção Nova, eu vim com a minha identidade, CPF, meu título de eleitor e minha mala. Eu não tinha telefone celular, eu não tinha carro, não tinha mais nada. Eu tinha tudo antes. E que bom, quando a gente se lança no tudo para Deus, Deus tudo faz, tudo pode. Se eu tenho hoje um telefone, se eu tenho hoje um carro, é pela missão, e nada me falta. Deus dá, Deus age. Mas quanto mais eu me lanço, quanto mais eu entendo que a cruz faz parte, que ela não é derrota, ela é bênção, ela é vitória, eu vou enfrentando. E o que eu estou dizendo para você é o que eu vivo, e estou dizendo que vale a pena. Não rejeite a cruz de cada dia. Peça força, coragem, sabedoria, ousadia, e tenha certeza que muitos milagres, muitas bênçãos estão reservadas para cada um de vocês. Muitas. E se não for contemplada agora, entenda, existe o momento certo para cada bênção do Senhor. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração. Por alguns instantes, fecha os teus olhos. Faz essa experiência de fé. Repete comigo com autoridade, com vontade, com ousadia e com fé. Senhor Jesus. Senhor Jesus, Nesta manhã de oração, nesta manhã de oração, eu quero deixar cravado eu quero deixar cravado no meu coração no meu coração essa certeza. essa certeza: A cruz não é derrota, a cruz não é derrota, a cruz é vitória. a cruz é vitória, A cruz gera milagres. a cruz gera milagres. E eu te peço, Jesus, Eu te peço, Jesus, que os milagres aconteçam na minha vida. que os milagres aconteçam na minha vida. Erga seus braços e vá falando quais são os milagres que você tanto anseia. Vai falando, abra a tua boca. A palavra de Deus fala isso: pedi e vos será dado. Peça. Se você não pedir, você não vai receber. Você veio para a Canção Nova, neste acampamento Livrai-nos do Mal, porque você acredita na bênção de Deus. Por isso fale dos milagres e vá falando: Senhor, se eu por algum momento rejeitei a cruz, eu te peço perdão, Senhor, mas eu não posso mais rejeitar a minha cruz. Eu não vou rejeitar, eu vou assumir a cruz de cada dia. Eu vou ser fiel à tua palavra, eu vou viver a obediência à tua palavra, e eu vou te seguir, Senhor. Diz a tua palavra e eu quero viver pela força da tua palavra. Eu quero assumir a cruz de cada dia, a bênção reservada para hoje. Por isso, de braços erguidos, vá soltando a sua voz. Deixa o Espírito Santo orar em você. Reza, povo de Deus, reza. Solta a sua voz. É grande libertação para nós essa manhã. A cruz é sinal de bênção, de milagres, de vitória, não de derrota. Repita comigo: Pai amado, Pai amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo, em nome do teu Filho Jesus, por intercessão de São Bento, por intercessão de São Bento, da Virgem Maria, da Virgem Maria, nós os pedimos nessa manhã: nós os pedimos essa manhã, liberta-nos de todo mal, liberta-nos de todo mal, de todas as vezes de todas as vezes que rejeitamos a cruz de cada dia. que rejeitamos a cruz de cada Eu não dia. posso, Senhor, Eu não posso, e Senhor, eu não vou e eu não vou rejeitar rejeitar a cruz, a cruz, porque ela é porque ela é a minha salvação. a minha salvação. E eu proclamo nessa manhã E eu proclamo nessa manhã bênçãos, bênçãos, milagres, milagres, curas curas e libertação. e libertação. Erga seus braços bem alto em nome de Jesus. Solta a sua voz. Reza, reza, reza com autoridade, com força, com vontade de Deus. Peça mesmo toda a bênção sobre a sua vida.
Não se cansa, não se cansa. Queria lá cantar. Rega a sua mão direita bem alta e repita comigo: eu renuncio nessa manhã. Eu renuncio nessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pela força da cruz. Pela força da cruz. Pelas suas chagas. Pelas suas chagas. Pelo sangue derramado na cruz. Pelo sangue derramado na Eu cruz. renuncio. Eu renuncio A toda falsa enfermidade. a toda falsa enfermidade. Eu renuncio. Eu renuncio Toda divisão toda divisão que tenta imperar na minha família. que tenta imperar na minha vida. Eu renuncio à mentira, Eu renuncio a mentira, à preguiça. a preguiça. Eu renuncio a Satanás. Eu renuncio a Satanás E na autoridade, e na autoridade. em nome de Jesus, Em nome de Jesus. como uma pessoa liberta, Como uma pessoa eu digo, eu não sou escravo. eu não sou escravo. A cruz me libertou. A cruz me libertou. A cruz me restaurou. A cruz me restaurou. A cruz é minha vitória. A cruz é minha E vitória. eu digo, saia nessa manhã. Eu digo, saia nessa manhã. 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 Para sempre. Para sempre. Todo espírito maldito Todo espírito maldito que tenta me sufocar, que tenta me sufocar. saia nessa manhã. Saia nessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu professo Eu professo um só batismo um só batismo e creio e creio em Deus Pai, em Deus Pai Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. seu único Filho, nosso Eu Senhor. creio Eu creio que nesta manhã que nessa manhã eu estou proclamando eu estou a proclamando minha libertação. a minha libertação. Erga seus braços, solta a sua voz. Reza, povo de Deus, reza, reza, reza mesmo com autoridade. Queria lá canta lá, Síria lá. Coloca a mão no coração. Durante essa manhã, você escutou palavras que já são conhecidas do teu coração. Mas eu quero pedir com a mão no teu coração que você assuma, que você entenda que o livrai-nos do mal, ele precisa ser proclamado diariamente em nossa vida. E nós precisamos entender isso, que nessa luta que travamos entre o bem e o mal, o nosso lado, a nossa posição não é de derrotado, é de vitória. Temos que pedir diariamente, a insistência do pedir, mas ter a coragem de dizer: seja feito na minha vida, Senhor, a tua vontade. Como no teu coração, escuta essa canção. É mais uma canção do nosso CD. É a canção que liberta o nosso coração. Há uma promessa que quer se cumprir Em meio a nós, é o próprio Senhor que diz: É o próprio Senhor quem diz: pedis, pedi e receber. Há uma promessa que quer, há uma promessa que quer se cumprir. Em meio a nós, é o próprio Senhor que diz: É o próprio Senhor que diz: pedi e receberei. nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir. Os mares irão se abrir Quando a boca de Deus declarar. Quando a boca de Deus declarar Milagres neste lugar. Milagres nesse lugar. Pega seus braços. Se orar, se eu clamar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu. Se orar, se eu clamar, Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão. não resistirão ao poder. Se de eu meu orar, Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão. não resistirão ao poder. Se de eu meu orar, Deus. Se eu orar,
se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Preste atenção, há uma promessa. Canta isso, aprende isso. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor que diz. É o próprio Senhor quem diz: pedi e receber. Canta isso, há uma promessa. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor que diz. A palavra do Senhor se cumpre, povo de Deus. Pedir e receber. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir. Os mares irão se abrir. Quando a boca de Deus declarar. Quando a boca de Deus declarar. Milagres neste lugar. Milagres neste. Pega seus braços em nome de Jesus. Se orar, se eu clamar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de Deus. Se eu orar, se eu clamar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder. Se eu orar, canta isso. Se eu orar, se eu clamar, não resistirão. Pode ser mais forte. Se eu orar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de Deus. Preste atenção. Olha o que a canção diz. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. Há uma promessa de Deus. E a promessa do Senhor é a nossa salvação. Temos que lutar por ela. Essa promessa se cumprirá desde que nós sejamos obedientes. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor que diz: pedi e recebereis. Nenhum mal irá resistir. Quem é maior, Deus ou os seus problemas? Deus ou os seus problemas? Então fala: nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir. Quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Nenhum mal irá resistir. Canta isso. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir. Quando a boca de Deus declarar. Quando a boca de Deus declarar. Milagres. Pega seus braços, canção nova. Canta isso, igreja. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas resistirão. Quero ouvir você. Se eu orar, não resistirão. Pode ser mais forte. Quero ouvir você. Se eu orar, não resistirão. Pode ser mais forte. Só você. Se eu orar, e a canção diz: se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de Deus. Pega seus braços bem alto. Dri canta la shiri, canta la bala, canta la bala, canta la bala. Suri canta la shiri, canta la bala. Dai-nos essa certeza, Senhor. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão, Senhor. É a cruz de cada dia que nós suplicamos a força, a fé, a ousadia, a perseverança, a fidelidade, a obediência. Não vamos rejeitar, porque entendemos que a cruz não é sinal de derrota. A cruz é sinal de vitória, de bênção, de libertação. Kyria la canta la siria la canta la mandala.
Não pare em nome de Jesus. O Senhor liberta muitos corações. Quero ouvir só a sua oração, solta a sua voz. Mais alto, igreja. Mais alto, povo de Deus. Receba nessa manhã o batismo do Espírito Santo. O entendimento da força geradora da cruz. Continue orando assim. O padre falava de libertações. Alguns em nosso meio que tinham dificuldade de progredir na sua vida espiritual. O Senhor liberta você, que ia só até um ponto da sua espiritualidade, depois acabava se deixando seduzir pelo demônio do desânimo. O Senhor liberta agora você que desanimava no meio do caminho. E quando o Padre Bruno, ainda no meio da pregação, dizia desistir jamais, essa palavra mexia com você. Então mais uma vez eu reforço essa palavra: lutar sempre, desistir jamais. Porque entre nós havia esse demônio do desânimo. Muitos começavam, mas não conseguiam perseverar, não conseguiam progredir, chegavam sempre até o mesmo ponto. Existe essa libertação em nosso meio agora, continue orando. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres nesse lugar. Proclama isso mais uma vez: nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres nesse lugar. Canta isso, canção nova. Pega seus braços, se orar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão. Só você. Nenhum mal, canta forte. Nenhum mal. Os mares irão se abrir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus. Milagres nesse lugar. Neste lugar. Só você. Quero ouvir mais uma vez. Nenhum mal irá. Os mares irão se abrir. Os mares quando a boca de Deus, declarar milagres nesse. Para terminar, se eu orar, canta canção nova. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de Deus. Se eu orar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós, sobre tudo que foi ouvido, para que coloquemos em prática a bênção do Deus que é todo poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo.
Pode aplaudir Jesus. Viva Jesus! Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.